Henry, um assassino de elite, se torna alvo de uma organização. Um atirador é mandado para matá-lo. Durante o confronto, Henry percebe que o atirador é uma versão mais jovem de si mesmo. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ficção científica chamado Projeto Gemini. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha no vídeo e um comentário, eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Na Bélgica, um grupo de homens está em um vagão de trem. Lá, também está um jovem chamado Marino. O jovem, usando um comunicador, avisa a Henry que estão no vagão 06 e o alvo está na poltrona 06 no lado da janela, cercado por seguranças. Henry começa a preparar a sua arma. Quando o trem se aproxima, o assassino consegue acertar o alvo. Mais tarde, Marino conta que o matador acertou o pescoço do alvo. Na Geórgia, Henry está em sua casa quando recebe um alerta no celular de invasão de perímetro. Ele recebe a visita de um homem chamado Del. Henry desabafa dizendo que mirava na cabeça do alvo, mas acertou no pescoço. Del tenta acalmá-lo, dizendo que ele ainda é o melhor no ramo e os dois estão deixando o mundo um lugar melhor. Henry diz que se errasse, poderia ter acertado numa garotinha que também estava no trem. Ele comenta que foram mais de 70 mortes e isso começou a perturbá-lo. Henry aluga um barco de pesca e no meio do oceano encontra um homem chamado Jack em uma lancha. Jack mostra a foto de um homem e questiona se o amigo o conhece. Henry, que percebe que o homem da foto era seu último alvo, conta que matou o homem recentemente e que o informaram que ele era um terrorista. Jack responde que está errado e que Valery Dormov na realidade era um biólogo molecular. O assassino de elite pergunta quem contou e, ao obter resposta, diz que precisa conversar com o homem. Jack encaminha uma mensagem ao informante, Yuri, que está em Budapeste. A conversa é captada por uma escuta. Lassiter e Clay Verris acompanham a gravação. Após escutarem, a dupla discute sobre qual a melhor saída para lidarem com Henry. Lassiter diz que ele vai se aposentar, então não será mais um problema. Mas seu companheiro discorda e afirma estar curioso com a forma que ele lidará com a situação. Henry está voltando para a costa quando encontra uma escuta no barco. Ele vai até a atendente que alugou a ele o barco e começa a interrogá-la. A atendente, que se chama Dani, nega. Henry então se desculpa e a chama para sair. No encontro, Henry mostra uma cópia do documento de Dani da agência de inteligência. A mulher responde que agora está realmente exposta. Eles conversam um pouco e no final da noite, ela diz que foi divertido vigiá-lo, mas que irão mandá-la para outro lugar. Antes da despedida, ela pergunta o motivo dele decidir se aposentar. Ele responde que está difícil se olhar no espelho e deve ver isso como um sinal. O barco de Jack é invadido. Homens mascarados jogam Jack e sua companheira no oceano. Durante a noite, Henry sonha com seu pai o empurrando para baixo d'água e a sua mãe indo lhe salvar. O homem acorda com o alarme do seu celular comunicando uma invasão de perímetro. Henry percebe que homens estão invadindo sua casa e ele começa a se preparar para o confronto. O assassino liga para Jack, mas a ligação cai na caixa postal. Em seguida, liga para seu assistente e avisa que ele não pode voltar para casa. E enquanto conversa com o Marino, a ligação é interrompida. Henry sai da casa e consegue atirar nos homens que estão do lado de fora. Ele vai até a casa de Dani e a encontra dormindo. O homem conta que invadiram sua casa, mas como ela estava dormindo, acredita que ela não saiba sobre isso. Ela confirma e ao ouvir a resposta, Henry fala que isso significa que ela é a próxima e pergunta se algum dos barcos é rápido. Dani vai até o escritório pegar a chave do barco. Um homem armado aparece, exigindo que ela diga onde Henry está. Os dois lutam e a mulher sai vitoriosa. Ela exige que ele conte quem os mandou. Henry aparece no escritório quando Dani está prendendo as mãos no homem atrás das costas. Ela conta que foi Lassiter quem os mandou. Dani e Henry partem do local com o barco. Lassiter e Clay Verris se encontram novamente. O homem diz que Henry é igual a todos os outros, acreditam em tudo o que falam quando são jovens, mas começam a questionar com o tempo. Por isso precisam de uma nova raça de soldados. Ele afirma que o Projeto Gemini irá cuidar disso, e já possui o soldado perfeito. Henry e Dani estão conversando quando um avião aparece. O homem afirma que é o seu companheiro quem está chegando. Quando o avião pousa, ele apresenta a mulher para Baron, o piloto.
Del recebe uma ligação de Henry. Durante a ligação, Del explica que não participou da decisão e afirma que o problema está relacionado com o projeto Gemini. Ele fala que o velho amigo de Henry está trabalhando com Jeanette Laster e o pessoal dela. O homem também fala que não pode impedi-los. Ao ouvir isso, Henry questiona se Dormov, seu último alvo, tinha ligação com a Gemini. Del responde que ele trabalhou para a Gemini há muito tempo. O assassino pergunta quantas vezes o supervisor alterou a ficha de um alvo. Del responde que essa foi a única vez e diz que pode resolver a situação, mas precisa que ele e Dani voltem. Mais tarde, Henry pergunta o que Dani sabe sobre a Gemini. A mulher responde que é um grupo paramilitar de Clay Verris e que a agência faz muitos negócios com eles. Henry conta que ele e Baron serviram como fuzileiros sob o comando de Verris. Conta que quando o homem criou a Gemini, o chamou para trabalharem para ele, mas ambos recusaram. Baron conta que ele, após receber a proposta, se mudou para um lugar longe. Henry diz que vacilou nesse ponto. Os três chegam na Colômbia. Henry conta para Dani que o projeto Gemini manda matar as pessoas da forma que querem. Conta que na escola de sniper, o Clay Verris amarrou pesos de sua perna e colocou no mar, mandando que ele boie o quanto aguentasse, que ele fez isso mesmo sabendo do medo de Henry de se afogar. O matador conta que tentou boiar o máximo, mas acabou afundando. O homem diz que o reanimaram e Clay disse que agora Henry estava pronto para servir sob o seu comando. No outro dia de manhã, Henry desperta, percebendo que há um atirador no telhado. Ele avisa que vai sair, assim ele será seguido e que Dani deve acompanhar Baron para um lugar seguro. Henry sai da casa e disparos são realizados contra ele, mas nenhum o acerta. O homem prepara sua arma e tenta localizar o atirador. Quando o homem entra na mira, ele vê que o atirador tem o seu rosto, porém mais jovem. Mais tiros são trocados. Henry entra em um prédio e é seguido pelo atirador. O homem diz que não deseja matar o outro. O atirador, em tom de deboche, pergunta se Henry se importa se ele o matar. Henry, usando uma granada como distração, consegue sair do prédio e roubar uma moto. O atirador, que também consegue uma motocicleta, persegue seu alvo. Ele alcança Henry, que acaba caindo da moto. O jovem tenta atropelá-lo com o veículo. Em seguida, se aproxima do homem com uma faca. Nessa hora, a polícia chega no local. O atirador desaparece e Henry é encaminhado para a delegacia. Dani e Baron aparecem ali e a mulher pega o boné do atirador, que deixou cair. Na delegacia, Dani consegue tirar Henry da prisão. Baron conta que queria entrar na delegacia atirando em todo mundo, mas a mulher acreditava que a abordagem diplomática seria melhor. Henry diz que foi um bom trabalho e afirma que precisa ir para Budapeste e encontrar Yuri, informante de Jack. Ele conta que eles estão tentando matá-lo porque acreditam que Jack contou algo sigiloso e acha que Yuri deve saber de algo. No avião, Dani está cuidando dos ferimentos de Henry e pergunta se o homem pode ter um filho sem saber, pois o atirador era muito semelhante a ele. O assassino nega. Ela continua fazendo perguntas, mas Henry manda ela parar. Na Geórgia, Clay encontra o atirador chamado Júnior, cuidando dos seus ferimentos em um quarto. Ele diz ao jovem que mandou ele ficar na Colômbia aguardando ordens. O atirador afirma que desejava falar com ele. Clay começa a cuidar dos ferimentos do jovem, enquanto o atirador conta que o alvo é muito bom. Fala que o homem previa todos os seus movimentos e sumia em um piscar de olhos, como um fantasma. Clay pergunta se o jovem viu o rosto dele. O jovem nega, dizendo que apenas viu por um espelho sujo. Ao ouvir isso, o líder pergunta por que ele não estava nas escadas que treinaram para encurralar o alvo no alto. Júnior conta que Henry mirou nele e por isso teve que descer e que tudo foi muito estranho. Por isso pergunta quem era o homem. Clay diz que o que incomoda o jovem é o medo e que ele deve se apoiar nisso. Assim, irá superar o medo. Júnior acompanha um treinamento de guerra quando Clay chega. Eles conversam sobre o novo pessoal que chegou ao Gemini e em seguida Clay avisa que Henry chegou em Budapeste e o jovem deve ir até lá. Em Budapeste, Dani se encontra com uma mulher e entrega umas amostras. Mais tarde, ela encontra Henry e Baron. Diz que sabe por que o atirador é tão bom quanto Henry. Dani afirma que o atirador é o Henry. Ela conta que pediu que realizassem um exame de DNA, usando amostras que coletou do boné do atirador. Conta que o DNA é idêntico, como sendo da mesma pessoa. Então,
o atirador só pode ser clone de Henry. Em um hotel, Henry se encontra com Yuri e questiona se ele sabe o motivo de Dormov tentar voltar para a Rússia. Ele fala que Varys traiu Dormov para o ocidente, abriu um laboratório e que Henry já conheceu os frutos do trabalho dele. Yuri continua dizendo que Varys fez um clone de Henry e criou o garoto como seu filho, e o treinou para ser um perfeito assassino. Henry diz que isso não explica o motivo de matarem Dormov. Yuri conta que no ano anterior, Dormov e Clay brigaram. Revela que aparentemente o cientista fez uma descoberta no DNA humano modificado, um caminho para uma produção em massa. Dormov queria que os soldados fossem fortes e mais inteligentes, mas Varys queria outra coisa. Ao ouvir isso, Henry pergunta o que Clay queria. Yuri afirma que Henry é o melhor no que faz, porém está velho e começou a ter dúvidas. Também afirma que isso acontece porque ele tem uma consciência, e isso o torna um soldado menos lucrativo. Diz que Varys está brincando com o DNA humano e precisa pará-lo. Ele finaliza dizendo que Henry deve servir como um míssil para destruir o laboratório. Mais tarde, o homem conta aos seus companheiros o que ouviu de Yuri. Dany afirma que Henry precisa conversar com o clone e que essa é a melhor saída. Lassiter é abordada por um ciclista. Ele fala que o pegaram para entregar uma mensagem a ela. O ciclista lê uma mensagem no seu celular dizendo que antes dela tentar matá-lo de novo, deve considerar que ele sabe qual é o endereço da mulher, a senha do alarme e sobre sua rotina. A mulher recebe uma ligação de Henry. Ele diz que há atiradores posicionados e que mantém Danielle refém. Afirma que a mulher quer voltar e que a segurança dela não é negociável, e também que só irá entregá-la para o cara que Jeanette mandou atrás dele. Ela diz que ele chegará em 5 minutos, então eles marcam um local para um encontro. Dany vai até o local combinado. Ela se encontra com Junior e é revistada por ele. Em seguida, manda que ela ligue para o homem. Ao ser atendido, Junior diz que eliminará Dany dentro de 12 minutos caso Henry não o encontre na Câmara de Quartzo nas catacumbas. Dany e Junior estão em um carro a caminho do local marcado. Ela tenta conversar com o jovem e diz que ele ficaria surpreso de como ele e Henry possuem coisas em comum. A mulher diz que começou seguindo Henry, mas que acabou descobrindo o grande coração do homem, igual ao de Junior. Ao ouvir isso, o jovem pergunta o que ela sabe sobre o seu coração. Dany responde que sabe que ele possui um e que o coração dele está avisando que há algo estranho na missão. No caminho, Dany começa a perguntar sobre o plano do jovem e cita os equipamentos que ele está utilizando. Quando chegam no local marcado, a mulher pergunta se o jovem já sabe o motivo de mandarem matar Henry. Junior responde que o homem surtou e matou 8 agentes em uma noite, além do seu observador. Dany diz que isso não é verdade e que ela estava lá. Ela tenta explicar o que aconteceu, mas Junior tampa sua boca com uma fita. Henry chega e os dois entram em confronto. Junior acaba sob a mira do homem. Henry revista o jovem e retira todas as suas armas. Em seguida, ele solta Dany e agradece por avisá-lo sobre os equipamentos que o jovem pretendia usar. Surpreso, Junior pergunta se ela estava conversando com Henry o tempo todo. O homem responde que quando ele for realizar uma revista, deve olhar em todos os lugares. Henry diz que não quer matar o jovem, mas fará isso se for preciso. Em seguida, pergunta o que Clay Varys disse a seu respeito. Junior permanece em silêncio. O homem, então, diz que vai falar um pouco sobre Varys. Diz que o garoto deve ter começado caçando animais aos 12 anos e que Varys deve ter mandado que ele matasse a primeira pessoa aos 19 ou 20. E também deve ter dito para o jovem se apoiar no medo, mas que isso não conseguiu silenciar uma parte secreta dele, uma que faz se sentir diferente. Junior responde que Henry não sabe de nada sobre ele, mas o homem afirma que o conhece com a palma de sua mão. Ele é alérgico a abelhas e odeia coentro. Ele continua citando mais características e conta que Junior é seu clone. Também fala que Clay desejava que o assassino de elite morresse, pois somente assim o experimento estaria completo e que esse é o maníaco para quem o jovem trabalha. Revoltado, Junior manda que Henry pare de falar de Clay e que só quer confundi-lo, mas o homem afirma que apenas quer salvá-lo. Henry continua falando e o jovem se aproxima dele. Os dois iniciam um confronto. Enquanto lutam, Dany pega a arma que caiu no chão, mas Henry manda que ela não atire no jovem.
A luta continua e os dois caem na água. Júnior mantém a cabeça de Henry submersa. Danny vai até lá e atira contra o ombro do jovem. Com isso, o clone solta Henry. Enquanto Danny resgata o amigo, Júnior foge do local. A dupla se encontra com Baron. Henry diz que eles precisam voltar para a Geórgia, que é onde Clay está. Júnior se encontra com Clay. O jovem confronta o homem. Varys diz acreditar que ele seria mais feliz se não soubesse que foi feito em um laboratório. O jovem responde que Varys tomou a decisão de criá-lo a partir de uma pessoa e que posteriormente o mandou matá-lo. Clay afirma que Henry é a escuridão de Júnior, por isso deveria passar por isso sozinho. Mas o atirador responde que talvez Clay seja sua escuridão por todas as mentiras que ele contou. Clay responde que tudo isso é bobagem e que presenciou batalhas, e que soldados já enlouqueceram por exigirem deles mais do que podiam dar. Ele afirma que garantiu que Júnior tivesse uma vida estável, com um pai carinhoso. Desejava que ele herdasse os talentos de Henry, mas sem sua dor. E por fim, diz que Júnior não deve duvidar, que ele é melhor do que isso. Após descerem do avião, Júnior os intercepta e atira contra Henry. O jovem manda que eles fiquem parados. Henry começa a ter um ataque. Júnior afirma que atirou veneno de abelha contra ele. Quando Henry cai no chão, o jovem se aproxima e injeta um medicamento no homem. O clone pede desculpas dizendo que precisava ter certeza. Henry volta a respirar normalmente. Baron pergunta como o jovem sempre sabe onde eles estão. Júnior responde que estão rastreando Henry. O jovem tira um chip que estava no braço do homem. Ele conta que o chip foi implantado há 3 anos durante uma cirurgia. Os 4 estão em um veículo, quando Júnior começa a conversar com Henry. O jovem recebe uma ligação de Clay. O homem pergunta se o filho está com Henry e que ele deve se afastar o quanto antes. Eles avistam um veículo militar na frente deles e Júnior manda que todos desçam. Um míssil atinge o carro antes de Baron conseguir sair. Júnior sai do local. Danny e Henry entram em um prédio. Clay, que está no terraço de um prédio nos arredores, manda que os homens continuem a busca pelo terrorista. Júnior vai até ele e pede que ele pare o que está fazendo e que o homem não merecia um míssil explodindo seu carro. Clay responde que não importa o que ele merece, que Henry precisa ser eliminado. O prédio onde Danny e Henry estão é atacado. Júnior manda que Clay pare. O homem responde que ele só pode impedir isso o matando e assumindo o comando. Danny e Henry saem do prédio e começam a trocar tiros com o grupo. Danny leva um tiro e a dupla entra em outro prédio. Júnior consegue derrubar Clay e o faz desmaiar. Danny pergunta quantas balas ele tem. Ele afirma que uma. Homens invadem o local, mas Júnior aparece e atira contra eles. O jovem fala que não viu mais ninguém do lado de fora. Diz que Varys está fora de combate, mas ainda está vivo. Varys desperta e um homem mascarado aparece ali. Clay faz um sinal para ele eliminar o alvo. O homem de máscara vai até onde o trio está e luta contra eles. Para derrotá-lo, Danny joga uma lata de gás que encontrou no prédio e atira contra ela. Chamas atingem o homem. O sistema contra incêndio do prédio é acionado e a água apaga o fogo. Henry tira a máscara do homem e percebe de que se trata de seu clone. Varys aparece no local. O homem fala que Henry foi a inspiração para tudo isso. Clay fala que o clone estava a caminho do Iêmen e que agora precisará mandar outra pessoa, alguém com família e com medos. Com isso, Henry questiona de forma debochada por que não faz um exército de clones. Clay diz que seria uma boa ideia, assim inúmeras famílias americanas seriam poupadas. E por fim, ele afirma que isso é a coisa mais humana que o Gemini já fez. Júnior questiona quantos iguais a ele existem. Clay responde que só há um dele, que é o seu filho. Afirma que o outro clone era apenas uma arma. O jovem afirma que não tem pai e aponta a arma para Clay. Mas Henry faz com que ele baixe a arma, dizendo que se ele fizer isso, quebrará algo dentro de si e que não terá mais volta. Henry pega a arma e atira contra Clay. Dias depois, Henry e Del se encontram. O homem afirma que o projeto Gemini já era, que Júnior é intocável, por isso ninguém fará nada contra ele. Conta que ele será acusado, mas que poderá fazer um acordo se entregar a Janet Lassiter. Del se desculpa e Henry pede que ele se cuide. Danny e Henry conversam na frente de uma universidade e se encontram com Júnior.
Henry entrega os novos documentos do garoto com o nome que ele escolheu, Jackson. Os três decidem almoçar juntos e conversam sobre o futuro do jovem. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, segue o próximo vídeo que separamos para você. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um comentário. Te vejo no próximo Recap!